20 de outubro é Dia do Poeta. A data tem como objetivo homenagear grandes nomes da poesia nacional e também incentivar o surgimento de novos escritores. E é para falarmos mais sobre esse gênero literário que recebemos aqui no estúdio Márcia Lopes Duarte, professora do curso de Letras da Unicinos, também com a gente a poetisa Germana Zanettini, estudante do curso de jornalismo aqui da universidade, e ainda Jairo Gomes, motorista e poeta. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para esse bate-papo. Bom, professora, a gente vai começar sabendo, então, quais as principais características da poesia, desse gênero literário? Bom, a poesia é um gênero que a principal característica é a síntese, né? É um texto que tem que dizer muito em pouco espaço. Então, por causa disso, a poesia tem muita multissignificação. Quer dizer, como há muito espaço para ser preenchido, eu preciso, lendo pouco, né, entender muito, então o leitor precisa interagir mais com a poesia do que com um texto em prosa, por exemplo. E as pessoas costumam se interessar mesmo por poesia? Qual que é a sua percepção? Bom, eu acho assim, as pessoas, elas se interessam sim por poesia. Talvez elas não se deem conta de que aquilo que interessa é a poesia, né? Por exemplo, se uma letra de música é um texto em forma de poesia, né? E as pessoas normalmente gostam muito de música e de letras de música Mas em a gente geral. nem sempre acaba remetendo a isso também. Sim, porque aí a pessoa não se dá conta de que aquilo é poesia. Então, às vezes, quando a pessoa me diz assim, eu não gosto de poesia, aí eu pergunto, sim, mas poesia é só aquele texto do poeta tal que... Não, e tem mesmo os textos cotidianos, né? Há muita poesia nos textos cotidianos, naquelas pequenas frases que a gente lê num texto assim mais que sei lá, esses textos mais simples do dia a dia, mais curtinhos, eles também têm muita poesia. A própria questão visual está muito ligada à poesia, né? Eu quero saber da Germana como começou o teu interesse, então, pela poesia, como e quando começou esse interesse? Bom, eu sempre gostei bastante, como a Márcia falou, de música e tal. Eu lembro quando eu era criança, quando eu recebia assim, os livros didáticos da escola, eu sempre ficava passando para ver o que ia ter de poema, de letra de música, livro de português, de literatura. E não sei, assim, sempre tive sempre gostei, mas nunca pensei em escrever, assim. Eu sou formada em letras e nunca escrevi. O curso inteiro de letras eu nunca escrevi. E de uns 4 anos para cá, eu fiz uma oficina de literatura, na verdade, desculpa, de poesia, mas eu fui assim eu gosto de poesia, então por isso que eu tô aqui. Eu Foi não de curiosa, escrevia. assim. Fui muito de curiosa. Até perguntei, eu posso participar? Eu não escrevo? Pode, claro. E ali eu comecei a escrever, mas eu acho que era uma coisa que eu já tinha trabalhado bastante, sei lá, na minha cabeça, inconsciente, não sei, porque começou a vir, assim, muito naturalmente. Então, não sei, é uma coisa que eu gosto desde criança, assim. Meus pais sempre me incentivaram muito a ler também, mas o gênero poesia, eu não sei te dizer exatamente o porquê. Eu acho que essa questão que a Márcia falou da concisão, da rima, de poder trabalhar com a linguagem. Então, assim, a poesia parece que o texto em prosa, ele não te dá essas coisas. Então, assim, eu adoro prosa também, mas a poesia tem um encanto maior para mim. Bom, a gente está aqui com o Jairo também, que é conhecido pelos amigos como poeta, de tanto que gosta de poesia, já escreveu livros, a gente já vai falar sobre isso. Antes, a gente quer saber, Jairo, como é que surgiu, então, esse interesse por poesia? Quero cumprimentar todos, o pessoal que está nos assistindo, dizer que é um privilégio muito grande estar aqui nessa casa. Mas eu acho que é fundamental a presença da família na vida de qualquer profissional. E meus pais, para mim, foram fundamentais. Meu pai me ensinou os primeiros versos quando eu tinha 4 anos de idade. E quando eu fui para a escola, Deus colocou na minha vida a primeira professora chamada Maria. Ela percebeu que eu tinha habilidade com as palavras e gostava muito de declamar poesia, porque o meu pai decorava poesia no programa do Darcy Fagundes. E eu admirava meu pai, achava o maior artista de todos e queria imitá-lo. E quando a professora Maria me deu essa primeira oportunidade, eu agarrei com as 2 mãos. Me senti o cara muito feliz quando eu estava representando a minha turma, que éramos 48 alunos. E um certo dia a professora Maria falou, Jairo, por que você não experimenta escrever poesia, guri? Já que você decora a poesia de Jaime Caetano Brau, Aparício Silva Rilo e assim por diante. E eu fui influenciado por ela e escrevi o primeiro verso, eu tinha 9 anos de idade. Olha só, bem novo mesmo. E a primeira pessoa que eu presenteei com esse verso foi a professora Maria.
juntamente com os colegas, e ela escreveu o meu verso no quadro e chamou a atenção dos colegas. E disse, nós temos um artista aqui na sala de aula. Ah, que bacana. O Jairo é igual ao Jaime Caetano Brau. Que bacana esse incentivo que começou na família, também foi estendido para a sala de aula. Como isso é fundamental importante, na né? vida de qualquer ser humano. Que bacana. E claro, para quem gosta de poesia também é importante saber bons nomes, né, para se ler também, né? Porque, afinal de contas, leitura é combustível, né, do poeta, né, professora? Vocês viram aqui, né? Para escrever poesia tem que ter lido poesia. Ninguém sai escrevendo poesia sem antes ter um repertório, sem conhecer. Então isso também é muito importante, né? A gente precisa da leitura para poder incentivar aquilo que talvez já esteja dentro da gente, né? Mas a leitura é crucial. A E gente aqui pode citar alguns nomes também, né, Isso, aqui no Brasil temos vários nomes, na verdade, né, professora? Bom, temos muitos bons poetas no Brasil, assim, começando por Carlos Drummond de Andrade, que me parece... Eu sempre digo para os alunos, né? Se vocês forem perguntar para os grandes críticos, o nome que vai surgir é Carlos Drummond de Andrade. Não é o meu poeta preferido, mas acho que é o maior, assim, no sentido de dar conta de mais questões, etc. E qual seria o seu preferido, professora? Manuel Bandeira. Manuel Bandeira acho que porque ele é um poeta das coisas simples, do cotidiano, aquilo que acontece no dia a dia. Então, para mim, a mim me chama mais atenção, né? Temos também o Mário Quintana, aqui no Rio Grande do Sul, um poeta que é genial e que muitas vezes a gente nem conhece, e é aqui, é nosso, diz muito para nós. Então, tem muita poesia boa ainda hoje, né? Temos o Ferreira Goulart, que acaba de entrar para a Academia Brasileira de Letras, é um grande poeta. Hoje temos, atualmente, assim, os mais contemporâneos, temos Arnaldo Antunes, que é um bom poeta, que é uma pessoa que está muito em sintonia com a realidade do mundo contemporâneo. Então, há muita coisa para se ler em termos de poesia. Germana, entre esses nomes citados aí pela professora, tem algum que você tem como referência ou quer citar outros pra gente também? Olha, eu gosto de todos que a Márcia citou. Eu gosto também muito do Paulo Leminski, que tem esse estilo também assim bem conciso e que agora, pouco tempo atrás, ele estava na lista dos mais vendidos, o que é raro, né? Um poeta na lista dos mais vendidos, ficou aí muito tempo. Eu gosto bastante da Hilda Hilst, que eu acho fantástica, enfim. E tem tanta gente contemporânea que está fazendo poesia agora e que, sei lá, que de repente nem foi publicado ainda, ou que nas redes sociais, no Facebook, eu tenho vários amigos que escrevem. Tem o Múcio Góes, que é lá do Recife. Tem muita gente que não está ainda nesse circuito aí de livraria e tal. Mas que é bacana pela internet, dá para conhecer. Exatamente. Isso é que é legal das redes sociais, assim. Eu não sei como é que as pessoas faziam antes, mas agora é fantástico, assim. Porque tu fica vendo produção de todo mundo, do Brasil inteiro, né? No momento em que está sendo produzido. Então. Bom, o Jairo já deu ali uma deixa, que também tem muito essa influência tradicionalista, essa questão do pai também, né, Jairo? Conta pra gente, então, um pouquinho mais aí sobre as tuas referências na hora de fazer uma poesia ou também de decorar uma poesia para poder declamar depois? Com certeza, mas eu já li todos os poetas que foram mencionados aqui. Mas eu percebo que cada pessoa, quando é iluminada por Deus e tem esse dom maravilhoso de escrever versos, Deus dá junto a humildade para essas pessoas. Mário Quintana é o grande exemplo. Uma pessoa iluminada, ilustre e uma humildade assim fora de sério que desperta essa emoção para muitas pessoas até hoje, quando vê aquele velhinho com aquela simpatia, com aquela simplicidade dele, fazia com que tomasse uma dimensão imensa a carreira daquele homem. Então, para mim, é um dos grandes do Rio Grande do Sul. Mas eu sou mais da linha gaúcha. Eu sou natural da terra de Jaime Caetano Brau, São Luís Gonzaga. E quando eu cheguei em Sapiranga, eu fui no acervo da Biblioteca Pública do município, que eu acho muito importante quando o município investe em cultura e educação. Não é gasto, é investimento. E a gente percebe lá no nosso estante muitos poetas gaúchos, poetas de outras regiões, mas que vêm enriquecer a nossa cidade. Isso é muito importante e é fundamental, é o básico para o jovem que gosta de leitura, que gosta de ler, e é muito importante. É a sustentação da pessoa que vai ser o futuro, né? Professor, existe espaço para novos poetas? Como é o cenário atual? Acho que sim, tem bastante espaço para poesia. E a Germana falou, né, a questão das redes sociais, a difusão hoje é muito mais facilitada, né? Então, temos aí a questão dos blogs, as pessoas têm muito mais facilidade de escrever, de mostrar o que estão escrevendo. E acho que também as editoras estão se abrindo muito para esse nicho da poesia,
porque os livros são menores, é mais fácil de divulgar e etc. Então, acho que está se difundindo bastante. E uma questão que também é importante é a questão da poesia para crianças e jovens, né? Que é uma poesia, pode ser uma poesia diferenciada, e acho que está tendo muito espaço hoje, porque a literatura em geral para os jovens está sendo muito valorizada. Então, isso também, para quem se interessa por esse nicho de poesia, talvez poesia para criança e jovem seja um filão aí que ainda pode ser muito explorado. Tem pouca gente trabalhando e tem muito espaço para isso. Bom, já era um exemplo de que também dá certo, tem como publicar, né, Rodrigo? Ele tem 8 obras publicadas, essa aqui é a última, né, Jairo? Conta pra gente, foi lançada agora em agosto. Como é que surgiu essa oportunidade, então, do senhor dar vida realmente a essas obras? Primeiramente, quando eu cheguei em Sapiranga, eu fui o primeiro cara a levar a poesia gaúcha para as escolas. Eu faço esse trabalho voluntário há 24 anos, como amigo da escola. E a colheita é muito rica, muito farta. E é isso que me traz o conhecimento e a inspiração para escrever quase que todos os dias. E nunca deixo de ressaltar 3 temas muito importantes na vida de qualquer escritor, de qualquer pessoa, de qualquer poeta. Deus, família e o Rio Grande do Sul. Então, Porque essas são as suas inspirações. As suas obras geralmente falam sobre isso também. Tem que estar muito voltado para o tradicionalismo. É isso aí. Nossa terra, nosso pago, a nossa gente. E, Germana, quais são os temas que você trabalha nas suas poesias? Geralmente, divulgá-las pela internet, né? Esse é o caminho de hoje em dia? Olha, eu acho que para o pessoal da minha geração, a internet, assim, é tudo, porque eu comecei a escrever sem nenhuma pretensão, assim, eu comecei a escrever e comecei a postar algumas coisas e jamais imaginei escrever um livro, por exemplo. E agora eu já estou com o livro a caminho, acho que vem no final desse ano ou no início do próximo ano, já está com a editora. Então, assim, a internet, para mim, foi fundamental. Então, eu posto no meu Facebook, eu já tive blog e tal, e através disso as coisas começam a acontecer. Então, por exemplo, eu já tenho poemas em revistas literárias, sei lá, de Minas Gerais, do Rio, de lugares que eu, às vezes, nunca fui, mas já estou sendo publicada lá. Então, eu venci alguns concursos, então eu tenho poemas, por exemplo, nos ônibus e nos trens de Porto Alegre. E são poemas que falam sobre o quê, geralmente? Olha, não tem matemática, assim, tipo, é o que vem, a entendeu? Então, sei lá, momento. tipo, briguei com meu namorado, ou sei lá, hoje acordei e não tô muito bem, ou vi uma coisa na TV e, sei lá, vi um filme, uma música. Então, na verdade, não tem, assim, matemática. Até quando me perguntam isso, eu fico, não sei responder. Assim, é o cotidiano, são as pequenas coisas que, de repente, o poeta, ele olha com um olhar um pouquinho diferente, assim, ele percebe nuances, assim, do dia a dia que na automatização, né, que a gente vive, tudo correndo e tal, de repente as outras pessoas não notam e a gente para e dá uma olhadinha, assim, nos detalhes e aquilo acaba virando material e vira poesia. E como é que se dá esse processo criativo? É algo meio intuitivo, podemos dizer assim? Eu acho que é bastante intuitivo, mas tem muito, como falou a Márcia, tem muito de tudo que tu já leu, então, assim, às vezes tu escreve alguma coisa e tu nem se dá conta, mas tem muito a ver com toda essa bagagem que tu já traz, né? Então, sei lá, tu tá no ônibus, tá tomando banho, tá... Às vezes, nas horas, assim, mais incertas e vem ali um trechinho, uma frase, daí anota no celular, sei lá, daqui a pouco aquilo ali a gente trabalha e vira um poema. E como é que é? O do Jairo, então. Vamos saber também do processo criativo do Jairo, como é que é. E eu também tenho uma curiosidade, porque sempre quando a gente escreve alguma coisa, para quem que o senhor mostra em primeiro lugar? Tem alguém da família? Ou o senhor demora um pouquinho para mostrar essa produção? Como é que funciona isso? Primeira coisa, eu me agradeço com a minha família, porque eu tenho uma família que sempre me apoia. Família é fundamental na vida de qualquer ser humano. Eu venho de 2 grandes famílias, meus pais e depois a família que escolhi. Então, eu mostro primeiro para eles. E eles dão pitaco nas poesias. Na produção. Os temas que são meio assim, eles dizem que eu não posso falar daquele tema, não posso falar de gremista porque eu sou colorado. Então, é uma coisa muito importante e é fundamental para mim. E outro fato muito importante para quem escreve é que a gente está se aperfeiçoando todos os dias, através da leitura, através dos colegas, porque a gente observa muitos outros, e isso tudo nos enriquece e faz com que vá tudo para o papel. E do papel, eu tenho poesias que eu publiquei nesse novo trabalho aqui, que tem 40 anos escrita, hein? Olha só. Caramba. Mas o senhor também não tem um momento dedicado a escrever, quer dizer, deu aquela vontade, acabou pegando o papel, a caneta? Poesia é inspiração, você tem que estar inspirado. Às vezes eu estou indo para o meu trabalho, eu tenho que parar na rua para escrever. Eu estou indo com o ônibus escolar para uma escola, eu paro em frente à escola e eu vou escrever o verso, porque depois ele foge. É uma inspiração. Não pode deixar ele escapar, né? É uma luz. Vamos pedir para o seu Jairo falar um poema, então, dessa nova obra dele, Rodrigo? Acho que seria muito legal, o pessoal deve estar curioso para ouvir. Um privilégio para mim muito grande. Há muitos anos atrás,
eu fiz uma promessa para mim, que lutaria até o fim para defender a tradição. Acreditei que a educação e a cultura de um povo te faz renascer de novo e te molda o coração. Eu me pilchei de bota e bombacha e me fui para as escolas. E confesso que não dei bola sobre certos comentários. Eu consegui provar o contrário. A minha satisfação é imensa do quanto é a grande recompensa de um trabalho voluntário. Ganhei fãs e conquistei amigos, e tenho até seguidores. E muitos desses leitores apaixonados por poesia. É isto que me contagia e me faz seguir em frente. É por causa desta gente que eu tenho tanta alegria. Este trabalho grandioso sei que não faço sozinho, porque Deus colocou em meu caminho as pessoas mais corretas. E para atingirmos a meta e ver a grandiosidade, Deus me deu a humildade e o dom maravilhoso de poeta. Quantas entidades importantes abriram as portas da frente e de pé aplaudiram a gente, nos deixando emocionados. Quantos elogios trocados com grandes profissionais, mas ali no palco nós somos iguais àquele que está do outro lado. Eu não pude ganhar dinheiro, mas eu tenho a maior riqueza. A amizade, com certeza, é o grande reconhecimento. Gente que apostou no talento, e a cada vez que eu rezar, eu vou pedir para Deus te ajudar, como forma de pagamento. Olha só, Que muito bonito. bem. Não, é todo um talento também, né? Não Sim. basta escrever a poesia. Tem que declamar também de uma Declamar e nos emociona com certeza. A gente vai dar um espaço também para a Germana falar aí uma poesia dela, declamar pra gente também, Germana. Vamos lá? Bom, eu não tenho todo esse talento para declamar. Eu sou mais da escrita mesmo, eu vou desenvolver isso ainda. Mas deixa eu falar um aqui mais curtinho. Não, aqui não há lugares reservados. De antemão já lhe adianto, nem adianta olhar para os lados. O ambiente não é climatizado, os assentos não são flutuantes e máscaras de oxigênio não cairão sobre suas cabeças. Para sua segurança e conveniência, informamos que a vida não vem equipada com saídas de emergência. Olha só, que Ótimo. legal. Parabéns. O Rodrigo ficou com vontade também de declamar uma poesia, não ficou, Rodrigo? Pois é, né? Mas como eu não me preparei antes, estava pensando no Mário Quintana, talvez, eles passarão meu passarinho. Mas mais como eu não fácil. preparei antes, né? Então vou deixar Tá outra complicado. hora, né? Antes da gente encerrar, a gente queria saber, professora, para quem quer se interessar ou quer poder procurar um pouco mais, saber sobre poesia, qual o melhor caminho? Olha, o melhor caminho é a leitura, sempre. Então, ler os grandes poetas, ler os novos poetas. Vocês viram aqui que ser poeta é uma coisa, às vezes é o cotidiano, é o dia a dia, né? Então, é isso, tem que ter leitura, tem que, tipo assim, vai ter uma pessoa declamando poesia, vai lá ver, né? Ter esse contato, esse convívio com a poesia. Certamente, se tu queres ser um poeta, isso vai te ajudar muito. E ler também poetas bacanas, como, por exemplo, nossos convidados de hoje. Então, ó, facebook.com/germana.zanettini e facebook.com/Jairo Brum Gomes. Pode, então, conhecer mais a obra desses poetas. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Parabéns aí pelo trabalho que desenvolvem e até a próxima. Obrigada. Obrigada.